Nós sabemos, irmãos, que o mundo é um mundo regido, tangido por forças malignas. E por conta disso, a Bíblia diz que o mundo está entregue ao príncipe desse mundo, ao Deus desse século, que conduz o mundo conforme o que nós estamos vendo: prostituição, vício, drogas, sensualidade, lascívia, imoralidade, corrupção, mentira, orgias e tudo mais. E nós sabemos, irmãos, que isso é o pecado, ou essas coisas são pecado. E essas coisas, esse pecado está constantemente diante de nós, diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, diante de cada um de nós no nosso dia a dia. E muitos irmãos, muitas vezes, por mais que lutem contra o pecado, por mais que rejeitem pecado, por mais que combatam contra o pecado, alguns, em algum momento na caminhada, acaba caindo, acaba cometendo algo, um pecado, realmente se desviando, cometendo algo absurdo, tipo um adultério, tipo uma prostituição, um ato de fornicação, ou tipo uma mentira extraordinária que prejudicou pessoas, que moveu em muita coisa. Enfim, o certo é que cristãos autênticos, legítimos, verdadeiros, algumas vezes acabam caindo em pecado, algumas vezes acabam de fato escorregando no pecado. Olhe nesse momento, período do carnaval, quantas pessoas estão ali celebrando o carnaval, e quantas pessoas da igreja, sim, estão lá também celebrando o carnaval, não resistiram à tentação, não resistiram ao apetite da carne, à vontade da carne, foram vencidos, foram seduzidos, foram laçados, e ao invés de estarem no culto, ao invés de estarem na igreja, ao invés de estarem em casa com a sua família, no seu lar ou em algum lugar com a sua família, em paz, com Deus, não, se deixaram enganar, se deixaram iludir. E alguns irmãos pecaram ou têm pecado, e estão aí com a consciência pesada, com o coração angustiado, com a alma amargurada, com um peso na consciência, com um peso na alma, e dizendo: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Alguns talvez pecaram e dentro de si houve uma voz, talvez no seu ouvido, dizendo: não tem perdão, não tem jeito, não tem conserto, porque Deus já te deu uma oportunidade, Deus já te deu 2 oportunidades, Deus já te deu 3 oportunidades. Isso fica martelando, e você fica achando que não tem mais jeito, que não tem mais perdão, que não tem mais como consertar. E o fato, irmãos, é que infelizmente, ali por volta do ano 250, quando o imperador Décio desencadeou a primeira perseguição universal à igreja de Cristo, que ali o Império Romano estava em declínio, e o imperador entendeu que era porque o Império Romano havia abandonado os seus deuses, o culto aos seus deuses pagãos. Então o imperador baixou um edito obrigando a todos os termos do Império Romano, incluindo os judeus, incluindo cristãos, incluindo todo tipo de nacionalidade e religião, que eles tinham que adorar os deuses do Império Romano, e tinham que provar que adoraram. Era um edito, era uma lei. Olha, vocês têm que adorar os deuses romanos, e vocês têm que provar isso, vocês têm que ter um documento chamado libeli. E nesse período, irmão, quem não adorasse seria morto. E o que aconteceu foi que muitos cristãos, entenda, acabaram por um momento de fraqueza, de medo, de pavor, de terror, adorando os deuses pagãos, ou mesmo subornando soldados, autoridades, para dar a eles um libeli falsificado. Mas alguns acabaram de fato adorando os deuses pagãos. Não que eles tenham abandonado a fé, mas o momento de medo, de terror, de pavor, e aquela força do medo, do pavor foi mais forte, e eles acabaram cometendo isso, fazendo isso. O fato é que depois a perseguição parou, depois a situação se apaziguou,
porque esse imperador morreu um ano depois, graças a Deus, foi morto numa batalha. E poucos anos depois a situação foi se apaziguando. Só que nesse período, enquanto alguns irmãos apostataram, alguns acabaram morrendo por causa da fé. E aí, quando passou essa situação, quando os irmãos podiam novamente fazer o seu culto tranquilo, podiam novamente cultuar a Deus, estar na igreja, o que aconteceu? Esses irmãos resolveram voltar para a igreja. E eles quiseram voltar para a igreja, só que alguns líderes, como Tertuliano, como Orígenes e outros, não queriam permitir esses irmãos novamente na igreja. Diziam que eles não eram dignos, que eles eram apóstatas, que eles não podiam ser recebidos novamente na igreja, na comunidade. E eu vou lhe dizer logo de cara, sem precisar rodear muito, que eu discordo completamente da atitude, do pensamento de Tertuliano, de Orígenes, ou de qualquer líder ou pai da igreja que pensar dessa maneira, porque isso não está respaldado nas escrituras sagradas. Criaram, irmãos, até mesmo uma doutrina de que depois do batismo o cristão só podia pecar uma vez. E se ele pecasse uma vez, tudo bem, mas se ele pecasse 2 vezes, ele não podia mais ter comunhão com a igreja. Completo absurdo. O fato é que alguns irmãos queriam voltar, e as igrejas, principalmente do norte da África, nesse período, irmão, até bispo da África, um bispo africano, aliás, o bispo de Esmirna foi morto, martirizado nessa perseguição, e o bispo que sucedeu ele apostatou. E o certo é que os irmãos quiseram voltar e ter comunhão. Alguns não aceitaram. Só que se levantou outro grupo, inclusive de cristãos que tinham sido presos por conta da fé, que entraram brigando e dizendo que esses irmãos merecem ou precisam ser aceitos novamente na igreja. Só que a igreja, para aceitar esses irmãos, alguns líderes, alguns bispos, deram uma lista enorme de penitências para eles cumprirem, para que eles pudessem voltar para a igreja. Outros foram aceitos na igreja, mas ficaram por acolá como patinho feio, e só receberam de fato o perdão pleno da igreja, quando estavam já na ânsia da morte, eles davam o perdão pleno. Mas por que eu quis falar isso? Porque muitas vezes, irmão, a gente olha para a história da igreja, a gente fala de mártires, fala de homens que morreram, homens de Deus que foram assassinados, que foram crucificados cabeça para baixo, que foram decapitados pela fé, que foram arrastados em cavalos, que foram apedrejados, que foram mortos a fio da espada pela fé, mas nós nunca falamos daqueles que no momento da perseguição, pelo terror, pelo pavor, pelo medo, acabaram ali em dado momento fraquejando. E isso, irmãos, acontece nos dias de hoje. Tem muito irmão hoje se sentindo péssimo, tem muito irmão hoje se sentindo que não é mais digno, tem muito irmão hoje se sentindo, meu irmão, que não pode mais, que não tem mais condição, que não pode mais se levantar, que não pode mais se erguer, porque a igreja começa a olhar para ele com a cara feia, a igreja começa a olhar para ele com a cara esquisita, a igreja começa a falar mal, começa a criticar, começa a derrubar o irmão. E o irmão só vai se afundando cada vez mais, mas querendo se levantar, e a consciência pesando cada vez mais. Mas eu quero lhe dizer essa noite, irmão, como eu disse, o tema da mensagem: pequei, e agora? Você pecou, você errou, você falhou, e você está tentando se erguer, você está tentando se levantar. E eu li esse salmo, porque esse salmo, irmãos, dentre outros salmos que Davi escreveu falando sobre o pecado, esse é um dos clamores mais, vamos dizer, emocionantes de Davi quando pecou. Davi havia cometido um adultério, havia mandado matar um homem inocente, que inclusive era seu amigo. E quando foi descoberto o adultério de Davi, Deus enviou a ele uma repreensão por intermédio do profeta, porque nada foge aos olhos de Deus. Não vai pensar que você vai pecar e Deus não vai estar vendo, porque Deus vai ver. Mas Deus enviou uma repreensão por intermédio do profeta, e Davi fez um clamor e escreveu esse salmo. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse salmo, porque esse salmo traz para nós aqui, irmão, uma resposta para você que pecou e está tentando se erguer e acha que Deus não perdoa mais, que não tem mais jeito. E esse salmo traz uma resposta para nós, mostrando que sim, que Deus pode lhe perdoar.
Antes mesmo de nós analisarmos os versículos, eu quero só trazer um pequeno esboço para os irmãos, que do verso 1 ao 6, nós vamos ver Davi se humilhando e reconhecendo seu pecado. É a primeira coisa que alguém que pecou e está querendo se levantar tem que fazer. Amém, pessoal? É se humilhar diante de Deus e reconhecer que pecou. Davi era um rei, Davi era um homem importante, Davi era uma autoridade política em iminência, num pedestal elevado. Davi tinha inimigos em outras nações, tinha reis que odiavam Davi, Davi tinha súditos, Davi tinha um povo a quem ele governava, e Davi descer aos pés do Senhor foi preciso realmente humilhação. Então, se você pecou e realmente quer se erguer diante de Deus, você precisa se humilhar e reconhecer o seu pecado. Esse é a primeira coisa que você tem que fazer. Davi disse do verso 1 ao 6, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha a humilhação de Davi. Olha Davi reconhecendo o pecado dele. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele está clamando: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele está reconhecendo, porque eu conheço minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Ele está reconhecendo: contra ti somente pequei. Ele está se humilhando diante de Deus, e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justo quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e pecado concebeu minha mãe. Ele está se humilhando, ele está reconhecendo. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi está dizendo: Senhor, eu reconheço que eu pequei. Se o meu pecado está diante de mim, ele é um fantasma que me persegue, ele é um tormento para a minha alma, ele é uma angústia para o meu coração, ele me persegue dia a dia, Senhor. Mas eu sei que se o Senhor me purificar, eu serei puro. Se o Senhor me perdoar, eu serei perdoado. Está reconhecendo o pecado. Pecou? Reconheça. Pecou? Se humilha diante de Deus. Olha que Davi não está aqui colocando a culpa em Betseba. Senhor, ela foi tomar banho nua. Senhor, ela era muito bonita. Senhor, foi sem querer. Senhor, foi porque me empurraram. Senhor, foi porque me impulsionaram. Não. Davi agiu diferente de Adão e Eva lá no jardim. Quando o diabo tentou a Eva, derrubou Eva derrubou Adão. O efeito dominó, o pecado. Normalmente ele age dessa forma. Muitas vezes o homem nunca peca só. Ele peca, muitas vezes ele pecar, ele precisa derrubar outros. Algumas vezes. Ou ele já vem pecando por conta do pecado do outro, ele vai pecando por conta do pecado do outro. Enfim, é um efeito dominó. Um vai derrubando o outro. Aí a Eva chegou lá: Adão, por que tu pecou? Não, foi a mulher. Mulher, por que você induziu seu marido? Não, foi a serpente, foi o diabo. Ficaram lá jogando a peteca um para o outro com medo. Mas Davi não. Davi dobrou o joelho, caiu com o rosto no pó, rasgou a blusa, jogou terra na cabeça e disse: Senhor, eu pequei. Ah, meu irmão, como Deus gosta disso. Como Deus gosta de ouvir uma alma penitente clamando por perdão. Como Deus gosta de ouvir um pecador com a cara no chão, meu irmão, chorando, clamando: me perdoa, Senhor, eu pequei. Não, Senhor, não foi fulano, não foi Beltrano, foi eu já sou de maior, eu já tenho capacidade de raciocínio, eu sei o que é certo e errado. Eu pequei, eu podia ter me desviado, eu podia ter evitado, mas eu pequei, Senhor, e eu lhe suplico perdão. Davi se humilha, irmão, e reconhece o seu pecado. Faça isso em nome de Jesus. Faça isso, independente do pecado. Pastor, mas e o meu pecado? 1 João capítulo 1, se eu não me engano, versículo 9. Ele disse: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado que seja confessado que Deus não venha perdoar.
Todo pecado pode ser perdoado. Todo pecado, há perdão para qualquer tipo de pecado. O sangue de Cristo é poderoso o suficiente para perdoar pecadores como Paulo, que foi conivente com a morte de Estevão, de um homem de Deus, que organizou grupos para prender cristãos e levá-los a blasfemar, porque o que Paulo fazia era isso. Não era só prender e levar, não, ele prendia e levava os a blasfemar. E Deus foi lá e perdoou. Se olhar para a Bíblia, irmão, e lembrar de algum homem de Deus que pecou aí, você vai ver ele se humilhando e clamando a Deus perdão. Você vai ver Sansão, por exemplo, está lá com os olhos furados, cabelo cortado, sem força, se humilhando, reconhecendo seu pecado, e Deus ali derramando graça na vida dele, o perdão. Você vê Davi fazendo o mesmo. Você vê Roboão, quando confirmou o reino, o filho de Salomão, quando confirmou o reino e perdeu, os exércitos inimigos vieram, tomaram o rei. Depois que ele foi preso, ele foi, se humilhou diante de Deus, e Deus disse: eu não vou fazer o que eu disse que ia fazer. Eu ouvi o clamor dele, se arrependeu, eu vou perdoar. Todos aqueles que se humilharam, reconheceram o seu pecado, obtiveram o perdão do Senhor. Mas se você for olhar para outros homens, por exemplo, Saul, você vê Saul, ele pecou, Deus disse: mata os amalequitas e destrói tudo. Ele voltou com gado, com ovelha, com o rei vivo, e Deus disse: perdeu o reino. Ele chorou, mas não arrependido. Chorou porque tinha perdido o reino. Chorou porque tinha perdido a posição. Ô profeta, ora por mim, profeta. Não. Chorou porque tinha perdido, como diz, a mamata. Mas não chorou porque estava arrependido. Mas Davi, ele se humilhou e reconheceu. Do verso 12, 7, agora até o verso 12, nós vemos agora aqui, Davi suplica por perdão e fala da dor que está sentindo por ter pecado contra Deus, o vazio do seu coração e a angústia da sua alma. Vamos ver aí, ó, do verso 7 ao 12. Purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. O que é que dizer com isso? Eu não tenho ouvido júbilo, eu não tenho sentido alegria, meus ossos estão quebrados dentro de mim. Esconde a tua face do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades, porque o senso que Davi tinha na alma dele era que Deus estava lá toda hora olhando para o pecado dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. O que é que Davi estava sentindo? Davi estava sentindo o coração dele imundo. Davi estava sentindo o coração dele impuro, maculado, e que o espírito dele agora não era reto, era um espírito torto, desmantelado, sim, entregue aos prazeres, entregue ao pecado. Era assim que Davi estava sentindo. Mas ele pede a Deus: Senhor, renova, cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. No contexto do Antigo Testamento, os irmãos sabem que o Espírito Santo não habitava em todo mundo. O Espírito Santo só habitava em uma ou duas pessoas no máximo. Você vê quando o Espírito Santo habitar em Saul, em Davi, foi presente sair de Saul. Deus não tinha derramado o Espírito. Havia uma profecia que Deus ia derramar o Espírito sobre todos aqueles que iam crer, mas a profecia vinha se cumprir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dia de Pentecostes. Por enquanto não, eles não tinham o Espírito Santo. Mas Davi agora tinha o Espírito. E como Deus naquele tempo tirava o Espírito, hoje não, hoje o Espírito se entristece, mas tirar ele não tira mais, porque ele só dá o Espírito realmente àqueles que são eleitos, aqueles a que ele escolheu para salvar. Ele dá o Espírito, não tira mais, mas ele fala de entristecer o Espírito. Então, mas Davi estava ali clamando: não me lance fora da tua presença. Que Davi estava falando: Senhor, eu não quero perder tua comunhão, porque o homem sabe, irmão, quando peca, ele perde a comunhão com Deus.
Não tem coisa pior na vida de um crente, meu irmão, é que ele já teve tempos de experiência com Deus, ele já teve na presença de Deus, ele sabe o que é chorar de gozo na presença de Deus, ele sabe o que é sentir a presença de Deus, e não tem nada pior, meu irmão, do que essa presença se ausentar, do que ele não poder mais contemplar essa presença, do que ele não poder mais perceber essa presença. É terrível, é terrível. Qualquer crente que é crente aqui sabe o que eu estou dizendo. Se o Espírito Santo se entristeceu na sua vida, você não sente mais a presença dele, meu irmão, é terrível. Tem uns que pecaram, que perderam a comunhão, que não sente mais a presença, e lembra quando tinha. Meu Deus, eu já fui uma mulher de oração, meu Deus, eu já fui um homem de oração. Meu Deus, eu já senti tua presença. Meu Deus, onde eu ia, onde eu andava, eu contemplava o Senhor. Eu via o Senhor, meu espírito contemplava. Eu podia entrar em qualquer lugar, eu não me importava o que estava à minha volta. Eu estava ligado com o Senhor, a comunhão era tremenda, era profunda. E agora perdeu. Perdeu por causa do pecado. Mas Davi está lá clamando, por isso que ele escreveu aquele outro salmo: assim como o servo anseia pela corrente das águas, assim, ó Deus, suspira a minha água por ti. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Assim é a vida do crente. E Davi está clamando. Está ouvindo o clamor de Davi? Está aprendendo Davi? Como ele clamou? Para você chegar lá hoje de noite e dizer: Senhor, eu não sei clamar como Davi. Eu não sou poeta como Davi, eu não tenho as palavras de Davi. Mas Senhor, restaura em mim a presença do Teu Espírito Santo. Restaura em mim, Senhor, aquela intimidade, aquela comunhão, aquele temor glorioso que eu tinha contigo antigamente. Clame a Deus, irmão, faça isso. Ele diz no verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Davi está dizendo: Senhor, eu perdi a alegria da salvação. Eu perdi o gozo, o desejo pela volta de Cristo. Para nós, contexto de hoje. Eu perdi o anseio que eu tinha para que o arrebatamento acontecesse logo, para que eu pudesse entrar nas mansões eternas. Eu tinha esse anseio, eu desejava por isso, eu ansiava por isso, era o meu sonho, era tudo o que eu queria, era que Jesus voltasse logo. Amanhecia, anoitecia, Maranata, volta Jesus. Eu olhava na janela, olhava para o céu, via as estrelas. Um dia Jesus vai vir nas nuvens do céu para resgatar a gente, e hoje eu não sinto mais a alegria da salvação. Muitos cristãos estão vivendo isso hoje, porque pecaram. A alegria da salvação foi tirada, não a salvação, mas a alegria dela. E como é terrível viver, meu irmão, sem a alegria da salvação dentro de nós. É ruim. A caminhada cristã, irmão, todo homem de Deus e mulher de Deus passa um momento desses. Passa. Uma das coisas que eu achei mais tremenda foi um testemunho que David Wilkerson deu antes de morrer. E ele falou isso. Eu dizia: meu Deus, isso acontece comigo. Às vezes vinha esse vazio, vinha essa tristeza, essa frieza, essa coisa dentro de mim, esse oco dentro de mim. Eu vejo, parece que eu estou vendo trevas, parece que eu nunca nem te conheci. Que é isso, meu Deus? Eu pensei: meu Deus, será que só eu passo com isso? Aí eu vi o David Wilkerson, um dos grandes profetas desse século, do final do século passado para esse século, homem de Deus, disse que passava por isso, e até pensamentos blasfemos às vezes vinha na mente dele, até questionamento o diabo jogava às vezes sobre a existência de Deus, um bombardeio de setas e pensamentos contrários da mente. Talvez você já pensou assim, talvez você já teve pensamentos blasfemos, talvez você já questionou a existência de Deus, talvez já pensou pensamentos terríveis na sua mente. Mas a palavra de Deus diz: irmão, torne a dar, Senhor, torne a me dar a alegria da minha salvação. Davi podia estar dizendo: Senhor, me dá vitória sobre os meus inimigos, me dá vitória sobre os meus adversários, Senhor, aumenta a minha riqueza. E não, nada disso.
Davi tinha tirado a coroa de rei, tinha tirado as vestes reais, o selo de autoridade real, que era o selo máximo. Quando o rei selava uma coisa, pronto, acabou, não tem quem revogue. Tinha tirado tudo, tinha jogado de lado. Davi estava coberto com um saco de estopa. Sabe aquele saco antigo que vinha arroz dentro, que vinha açúcar dentro, aquele saco de estopa? Davi pegou um saco tipo aquele, se cobriu e foi lá, meu irmão, lá para o meio da terra. Não ia ficar nu, porque obviamente é vergonhoso, mas colocou essas vestes mostrando que ele não era nada, reconhecendo que ele não era ninguém, reconhecendo que por mais que o homem alcance um poder, um status, uma autoridade, sim, meu irmão, um exercício de prestígio no meio da sociedade ou no governo, mas ele acaba não sendo nada, meu irmão. Mas o pior é que muitas vezes o homem se ensoberbece quando alcança alguma coisa. Aumenta o retorno só um pouquinho, Cláudio, desse aqui. Olha lá, Tiago, alguma coisa aí, acho que é o retorno. E Davi estava lá pedindo: torna a dar uma alegria da tua salvação, sustente-me com espírito voluntário. Você está precisando disso? Você está precisando disso? Se eu estou aqui essa noite, eu só posso ver o rosto de vocês, mas com certeza há muitas pessoas espiritualmente mortas sentadas aí, pessoas que não sabem mais o que é contemplar a presença de Deus, pessoas que não sentem mais o mínimo de desejo de servir a Deus, de orar, de ler Bíblia, de cultuar, de adorar, de dar a volta de Cristo, das mansões, de sentir mínimo de desejo pelas coisas de Deus. Aí você tem que fazer como Davi: Senhor, torna-me a dar uma alegria da tua salvação. Achava bonito, irmão, em ver jovens. Antigamente, no passado, eu via jovens, irmão, meninas, moças, rapazes, irmão, bem vestidos, sem lascivia, sem sensualidade, indo para a igreja cultuar a Deus. Eu olhava, irmão, eu brechava as orações dos crentes quando eu era garoto. Eu não via os crentes pedindo dinheiro, não via os crentes pedindo riqueza, eu via os crentes pedindo: Senhor, nos enche com o Espírito Santo, nos enche com o poder do alto, nos dá dons espirituais. Hoje você for olhar a oração dessa igreja morta que está aí, dessa igreja seca de Deus que está aí, eles estão clamando por ouro e por prata dessa terra. Mas você precisa não é de ouro, de prata dessa terra, embora claro você precise de sustento, mas o que você precisa é que Deus restaure na sua vida a alegria da salvação. Voltar a ser aquele crente, irmão, cheio do fogo. É uma coisa que a igreja precisa hoje, é do fogo verdadeiro do Espírito Santo queimando em você, que está apagado. Eu não estou falando desse movimento caído, pentecostal que está aí, ou neopentecostal. Eu estou falando da presença de Deus verdadeira. Presença de Deus verdadeira para vir não precisa de um pandeiro tocando, não precisa de um forró entoando, meu irmão. Só basta corações sinceros, clamando a Ele e pedindo misericórdia. E se nós fizermos isso esta noite, meu irmão, a presença dEle virá. Se você fizer isso hoje, ou na sua casa, a presença dEle virá, meu irmão. Nós precisamos. Torna a dar uma alegria da tua salvação. Sustente-me com espírito voluntário. Espírito voluntário, o que é? Voluntariedade em orar, em ler Bíblia, em cultuar, em adorar, em ir para a igreja. Não é aquela coisa, eu tenho que ir. Poxa vida, eu tenho que orar, poxa vida, eu tenho que ler Bíblia, poxa vida, hoje é dia de culto, eu tenho que estar lá para cantar, eu tenho que estar lá para tocar, eu tenho que estar lá para pregar, eu tenho que estar lá para dirigir o culto, eu tenho que estar lá para estar na portaria, poxa vida, que poxa vida. Não, não é esse espírito. Porque era assim que Davi estava se sentindo, irmão. Seco, vazio, sem voluntariedade, sem desejo, sem fome de Deus. Mas o que ele está pedindo? Senhor, me dá fome de Ti. Eu quero sentir desejo pelas coisas do Senhor. Quero sentir alegria nas coisas do Senhor. E do verso 13 até o verso 17, ele pede a Deus uma chance para exercer seu ministério novamente com fidelidade.
E diz que buscou a misericórdia de Deus com oração ao invés de sacrifícios. Vamos lá, do 13 ao 17. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. É isso que Davi diz. Então Davi está pedindo: Senhor, eu quero mais uma chance para exercer o ministério, para voltar a levar os pecadores ao arrependimento. Porque o rei, irmãos, o rei, ele era um tipo de pastor, ele era um pastor literalmente do rebanho. Só para você ter ideia, havia uma lei, uma cláusula na lei de Moisés, que todo ano o rei tinha que ler, ou trazer alguém para ler, um escriba para ler para ele a lei inteira de Moisés. Todo ano o rei tinha que fazer isso. Todo ano, tinha que ter alguém lá para ler a lei inteira para ele. E aquilo que ele aprendia na lei, ou que renovava na leitura da lei, ele aplicava no dia a dia, no julgamento que eles faziam, julgando as causas das pessoas, orientando as ovelhas, o rebanho de Israel. Porque o mau rei, você lembra, a Bíblia diz em Provérbios, quando os ímpios governam o povo geme, mas quando o justo governa o povo se alegra. E quando um rei mau reinava, como Acabe, Jezabel e outros reis, Jeroboão II e outros mais, levava o povo à idolatria, levava o povo ao pecado, levava o povo à apostasia. Olha o que Jezabel fez com Acabe lá dentro de Israel. Trouxeram deuses estranhos, levantaram altares a deuses estranhos, cultos a deuses estranhos, e levava o povo à apostasia. E estava lá o povo inteiro, até Elias chega lá, né? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu; se Baal é Deus, serviu. E Elias ali tem aquela vitória, ele vai lá para o deserto pedir a morte, e diz: Senhor, só ficou eu, mataram os profetas todos. E Deus disse: não, Elias, ficou só você não, ficou mais 7.000. Ficou mais 7.000. Só que, irmãos, eu me pergunto, se tinha 7.000, porque só Moisés trabalhando, porque só Elias trabalhando. Eu acho que se dá um tema para uma pregação. Aonde estão os 7.000? Hoje a gente fala muito isso, né? Ainda tem 7.000, mas cadê eles? Onde eles estão? Escondidos, acuados, acovardados em algum lugar. Mas enfim, Davi está pedindo uma oportunidade. Olha o que Davi está pedindo. Está se humilhando, pedindo perdão, reconhecendo que só Deus pode perdoá-lo. Que se Deus perdoar, ele vai estar perdoado. Davi sabe disso, ele tem convicção disso. E Davi quer esse perdão de Deus para quê? Para exercer o seu ministério novamente com fidelidade. Há pessoas que afundaram no seu ministério por causa do pecado. Há pessoas que naufragaram no seu ministério por causa do pecado. Há pessoas que tinham um fogo aceso dentro de si para exercer o ministério, mas o pecado tirou, o pecado apagou, o pecado ofuscou. Havia dentro do coração: meu Deus, eu quero estar ali no coral louvando. Meu Deus, um dia eu quero estar ali cantando, um dia eu quero estar ali tocando aquele negócio lá, aquelas cordas. Senhor, um dia eu quero estar ali dirigindo o culto, um dia eu quero estar ali pregando. Senhor, eu quero ir para as ruas, para os irmãos, para evangelizar. Tinha aquele fogo. Hoje não tem mais, porque o pecado apagou. E Davi está pedindo assim: eu quero mais uma chance. Eu tenho um ministério, o Senhor me deu um ministério, me dê mais uma oportunidade, para que eu possa exercer o meu ministério com fidelidade, levar pecadores a Ti, Senhor. Vocês, Davi queria o perdão de Deus, irmão, para poder trabalhar para Ele. Davi queria o perdão de Deus, não era para se beneficiar a si próprio com coisas terrenas, mas Davi queria o perdão de Deus para poder
trabalhar para Deus e produzir para Deus. Diferente de muitos hoje, né, irmão? Que só busca o perdão de Deus quando as coisas estão afundando. Só busca o perdão de Deus quando a coisa já virou de cabeça para baixo. Só busca o perdão de Deus quando descobre que está com câncer, que está com a doença, ou que o marido deixou. Só busca o perdão de Deus quando a desgraça já bateu a porta e é irremediável. E busca o perdão de Deus só para as coisas melhorar. Eu vou buscar o perdão de Deus para as coisas melhorar. E Davi não. Vou buscar o perdão de Deus para trabalhar para Deus. Deus conhece nosso coração. É claro que a consequência do pecado traz desastres para a vida da pessoa. Mas o diabo, ele é tão esperto. Não é à toa que em Apocalipse ele é chamado de o sedutor das nações. Que ele engana alguém. Mas ele deixa lá, ele deixa a pessoa ficar tranquila um tempão. Deixa lá ficar tudo tranquilo, tudo em paz, tudo sossegado um bom tempo. Até lembrando da mensagem do diácono Gilmar hoje de manhã. O diácono Gilmar pregou hoje de manhã uma mensagem tremenda, tremenda. Pena que não foi gravado, nem em vídeo, nem em áudio. Mas foi o que falou do pecado profundamente. Inclusive foi até a mensagem que eu ouvi dele que me despertou a trazer essa mensagem. Eu preparei 2 mensagens, uma sobre Abel e a outra essa aqui. Eu disse, não, vou dar essa aqui hoje. A de Abel eu dou no outro dia. Mas nós vimos aqui, irmão, que Davi quer uma oportunidade. Você não quer que Deus levante seu ministério? Você não quer que Deus restaure o seu ministério? Põe seu ministério de novo em pé. Erga novamente seu ministério, seu chamado. Tem um curso por aí que diz o pregador eficaz. Irmão, não tem pregador eficaz em pecado. Não existe pregador eficaz em pecado. Técnicas da homilética, embora são importantes, com certeza, para o pregador, mas ela não torna um pregador eficaz. As técnicas hermenêutica, exegese, homilética, que torna um obreiro eficaz é a comunhão dele com Deus, é o quanto ele tem de Deus na vida dele. Isso torna um obreiro eficaz. Você pode ter toda a exegese, pode saber fazer extração, interpretação de um texto como ninguém, pode saber aplicar ele através das técnicas da homilética como ninguém, mas se não houver intimidade, comunhão, a presença de Deus, seu ministério nunca vai ser eficaz. Mas nessa palavra aqui, Deus toca nisso para nós, obreiros. E Davi está dizendo aqui, amados. Agora interessante, querido, você já entendeu até aí, né? Amém? Agora interessante também que eu vejo aqui é quando Davi diz também, abra a minha boca e os meus lábios, e a minha boca torá os teus louvor. Aí no verso 16, porque não te compras em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. O que nós vemos Davi fazer? Davi vivia num tempo, irmão, em que o templo lá de Israel, o templo de Salomão, estava para ser erguido ainda. Mas embora não tinha um templo, mas tinha um protótipo do templo. Está certo o protótipo, diácono Rei? Tinha um protótipo do templo. Um projeto, que era a tenda da congregação. Estava lá tendo a congregação onde eles faziam sacrifícios, onde eles matavam bois, ovelhas, pombinhos, cordeiros, oferecendo a Deus. Onde eles traziam ofertas de cereais para Deus, todo tipo de oferta. Ali Davi vivia nesse contexto. Onde havia havia um sacrifício diário, todos os dias havia sacrifício no templo.
E Davi sabia que o correto ali era ele pegar algum tipo de animal, né? Como ele era o rei, ele podia levar uma novilha boa, ou mais de uma novilha, e leva lá para o sacerdote: pai, sacrifica aí, porque eu pequei. Mas Davi sabia que sacrifícios e ofertas não era o que ia agradar a Deus. Davi sabia que eu posso alcançar o coração de Deus não é com sacrifício, não é pagando dízimo, não é dando ofertas, pegando um saquitel, fazendo uma campanha, mas é coração quebrantado, com espírito quebrantado, contrito. Ao invés de levar sacrifício, ao invés de levar um saco de dinheiro, ou uma comitiva, uma ruma de camelo com um monte de ouro e deixar lá no templo, não. Davi só dobrou o joelho e se humilhou. E por que foi importante tocar nesse ponto? Porque muitos de nós, irmãos, estamos achando que podemos viver no pecado enquanto estamos dando dízimos para as igrejas que cobram, ou enquanto estamos dando alguma oferta para a igreja, ou enquanto estamos pegando algum envelope, dando alguma quantidade para a igreja, e pode viver em pecado porque você está dando dinheiro para a igreja. E isso é um pensamento errado. Davi sabia logo, não adianta eu dar nada. Não que Davi tivesse dificuldade para isso, porque quando foi para construir o templo, ele foi o que deu mais dinheiro, milhões. E Davi não tinha dificuldade para isso. Mas ele sabia que Deus não se ilude, irmão, que o negócio ali era pecado. Dinheiro não paga pecado. Só quem paga pecado é o sangue de Cristo. É quando nós nos arrependemos de verdade, buscamos nele o perdão. Olha o que diz, agora chegou a hora de Provérbios. Olha o que diz Provérbios 28:13. Abra comigo, vizinho aí a Salmo, tá? Depois de Salmo, Provérbios. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quer alcançar a misericórdia de Deus? Não adianta esconder o pecado. Quer alcançar a misericórdia de Deus? Não adianta ficar aí orgulhoso. Confessa e deixa. Confessa para quem, pastor? Para o padre? Para o pastor? Não. Confessa para Deus com sinceridade. Para Ele. Vai lá no secreto com Ele e fala para Ele. Confessa. Porque a gente pega, irmão, e fica fazendo mente grossa. Não é vista grossa, né? Mente grossa. A vista de mercador é aquele que está vendo, mas faz de conta que não vê. E a mente de mercador, vamos criar esse termo aqui hoje à noite, né? Se não couber para o português, bota aí para outro idioma aí. Mas a mente de mercador é aquele que sabe que está pecando, mas faz de conta que não está. Faz de conta que não está percebendo. Ele nem toca no assunto, ele nem está aí, tá. Mas não é assim. O que encobre as suas transgressões nunca vai receber o perdão de Deus. Nunca vai alcançar a misericórdia de Deus. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Também não adianta só confessar. Tem que confessar e tem que deixar. Confessa e deixa. O que é que você tem que confessar para Deus aí? Pastor, eu fiz sexo com meu namorado, com a minha namorada. Pastor, eu traí minha mulher, traí minha esposa. Pastor, eu não traí, mas eu estou dando em cima. Estou dando em cima de uma mulher, estou dando em cima de um homem. Pastor, eu estou mentindo. Agora não é comigo mais. A direção de Deus está aí. Tem 7 passos para a vitória, 7 passos para a riqueza, 7 passos para conquistas, né? Passos para o perdão.
Então, queridos, a minha alegria essa noite é uma coisa: que por mais que você, obviamente, não esboce nenhuma reação, mas essa palavra entrou lá dentro do teu coração e transformar a tua vida, e a gente vai ficar satisfeito, vai ficar feliz. A palavra de Deus é poderosa, irmão. Irmão, a palavra de Deus ela é tão tremenda. Eu estava dizendo no Diácono Maurício esse dia que crente mais gosta de ouvir em culto, irmão, além da doutrina, é pregação de exortação. Por quê? Porque a exortação vem, ela bate de frente, ela confronta, e aí ela mesma ela tem o poder de confrontar, de bater de frente e de dar força para o camarada se levantar. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela entra, ela confronta o pecado, ela mesma reveste a gente de poder para resistir e vencer o pecado. Então, meu amado, que Deus essa noite em Cristo Jesus possa fazer essa grande obra na vida de todos nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Na Bíblia Sagrada, todos os homens que clamaram a Deus misericórdia, que pediram a Deus perdão, alcançaram. Deus não mudou, as alianças mudaram, é verdade, a antiga para a nova, mas Deus não, Deus é o mesmo.